Bom, é um prazer muito grande estar compartilhando esses próximos minutos, falando um pouco sobre educação financeira, mas com foco em planejamento financeiro. Planejamento financeiro e investimentos não só no mercado nacional, mas no mercado internacional também. É um prazer muito grande poder aceitar o convite para participar desse evento do Conefic e poder compartilhar com casais ou não casais presentes um pouco sobre planejamento financeiro. E para abrir e falarmos um pouco sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre o conceito dos 3 potes de dinheiro. É importante na nossa vida ensinarmos desde cedo as crianças a entenderem o conceito dos 3 potinhos de dinheiro. Nós temos os 3 potes que funcionam da seguinte forma: o de curto prazo, o de médio e o de longo prazo. Qual o conceito? O de curto prazo é um dinheiro que deve estar próximo a você. Quando nós falamos próximo, não é ao seu lado, mas próximo em termos de investimento. Deve estar guardado num banco, possivelmente numa conta corrente. O dinheiro do curto prazo, ele é necessário para suas despesas do dia a dia. Pagamento de água, luz, condomínio, telefone, o licenciamento do carro, a parcela do seu seguro de vida, a parcela do seguro do carro, 1/12 de tudo, das suas despesas que envolvem um período de 12 meses, você deve manter sempre num conta corrente. Esse conta corrente haverá de fazer os pagamentos do seu dia a dia, então esse dinheiro não pode estar investido em aplicações, a menos que sejam de curtíssimo prazo. Para quem é profissional liberal, 3 poupanças em datas diferentes durante o mês podem trazer um resultado bastante interessante. Então, lembrando novamente, o dinheiro de curto prazo deve estar próximo a você, fora da plataforma de investimentos, considerado o seu conta corrente, as despesas que temos no nosso dia a dia. E é muito importante entendermos que estas contas são o dinheiro que eu necessito para viver 30 dias dentro de um período de um mês, Quanto eu necessito? E a partir daí você faz o seu diagnóstico financeiro. Existe uma ferramenta muito interessante a partir de uma metodologia criada por um grande educador, um grande amigo nosso, Reinaldo Domingos, que se chama metodologia de SOP. E o primeiro pilar dessa metodologia é o diagnóstico financeiro. Existem ferramentas para isso. Você pode buscar o consultor que estará passando essas informações para que você entenda como elaborar um orçamento doméstico mensal e exatamente encontrar as falhas, os gaps financeiros onde você perde dinheiro no seu dia a dia. Depois nós vamos para o pote do médio prazo. O que é o médio prazo? É o dinheiro que você irá utilizar para realizar sonhos dentro de um período estimado de 1 ano, 2 anos, até uma janela de 10 anos. Esse dinheiro necessário para que você possa comprar a sua casa, trocar a casa, reformar, trocar de carro, fazer alguns investimentos, educação dos seus filhos, a sua própria educação, um MBA, uma educação continuada. Então você deve ter esse recurso alocado em plataformas de investimento. E aí a necessidade de ter um consultor financeiro pessoal, um financial planner, um financial advisor, ou seja, aquele profissional que irá acompanhá-lo numa carteira de investimentos, buscando planejar o seu futuro financeiro, a aquisição dos seus sonhos, a realização dos seus objetivos. E aí você tem LTNs, LTIs, CDBs, plataformas de ações, ouro, debêntures, determinadas soluções financeiras que antes de fazer o investimento é necessário traçar o seu perfil. Assim como o empresário tem o seu contador, um advogado na empresa, assim como a família tem o seu médico de família, hoje há necessidade que você tenha um consultor financeiro pessoal, um coaching financeiro. Aquela pessoa que, no momento em que você vai fazer um investimento, comprar uma casa, comprar um terreno, pensar em comprar um sítio, uma segunda casa de praia, é importante você ter o parecer de um especialista do mercado financeiro, para que possa te orientar em você fazer o melhor negócio nesse momento. E nós vamos falar muito também sobre o conceito do longo prazo, Planejamento financeiro levando um tempo mais adiante, acima de 10, 15, 20, 30 anos. O brasileiro não tem o hábito, não tem o conceito de pensar numa janela de tempo muito grande. Há uma dificuldade muito grande em eu planejar o meu futuro.
Devemos entender um pouco de história. Vivemos num país onde há muitos anos atrás, para quem viveu nessa época, nós tivemos inflação muito alta. Inflação na casa dos seus 80% ao mês. Então as pessoas criaram um hábito, criaram a rotina de gastar dinheiro, mesmo sem necessidade. Até porque o meu poder de compra caía em 80% ao mês. Entre o dia 1º e o dia 31, eu perdi 80% do meu poder de compra. Foi o momento em que o brasileiro começou a criar esse hábito, né, de consumir de forma exacerbada, sem a necessidade. Por quê? Porque eu não sabia o que fazer com o dinheiro. O mercado de inflação mudou, o mercado global mudou e hoje há necessidade de se planejar o futuro. Caso contrário, você há de perder muito dinheiro. Um conceito que no Brasil vem mudando é que há muitos anos atrás, já na década de 80, os Estados Unidos tinham um conceito diferente. Hoje o Brasil vive o que os Estados Unidos viveram há cerca de 30 anos atrás, o conceito de ter um consultor financeiro pessoal. Há mais de 30 anos atrás, o empresário americano, aquelas pessoas que tinham um pouco de dinheiro, iam buscar, né, orientação sobre onde investir o seu dinheiro com quem? Iam buscar isso dentro do mercado financeiro, através do seu gerente de conta, gerente de banco. E a partir daí havia orientação de onde investir as suas soluções em soluções financeiras. Hoje não mais. O seu gerente de conta é uma excelente pessoa, é um grande amigo, mas ele não é um especialista de mercado nacional e internacional financeiro. E como ele não tem essa especialidade, fica difícil ele te orientar. Já visto também que o nosso amigo gerente de banco, ele é funcionário do banco. Quem mantém o salário dele é o banco. Portanto, ele tem que trazer rentabilidade e lucratividade aos acionistas da corporação. Você, enquanto cliente, a triste realidade, você que paga a conta. É importante entendermos que o banco é um excelente lugar e o melhor lugar para você guardar dinheiro. O banco fomenta o crescimento de uma nação, de negócios, mas lá não é o melhor lugar para você aplicar ou investir os seus recursos. Aplicar os recursos buscando rentabilidade futura, no médio e no longo prazo, você tem que estar ligado a plataformas financeiras. E a realidade hoje vem mudando no Brasil. Nos Estados Unidos, hoje, 92% do empresário americano ou do cidadão americano que investe no mercado financeiro, investe a partir da orientação de especialistas que vão conduzi-lo nesse processo nos próximos 5, 10, 20, 30 anos. Planejar a educação dos filhos, planejar viagens estruturadas ao redor do mundo. E é assim que funciona, né? No mercado Brasil, alguns anos atrás, né, quando nós tínhamos uma época de inflação muito alta, quem lembra do overnight, né, renda fixa, tudo era diferente, a poupança tinha uma rentabilidade diferente. Naquele tempo, para cada R$1 investido, ele dobrava de valor a cada 4 anos. Então, se você tinha 1 milhão guardado, em 4 anos você tinha 2. Hoje, a coisa mudou. Numa inflação média de 3,5% ao ano, ou seja, metade do que nós temos hoje, para que você dobre o seu capital, você precisa de uma janela de 20 anos. E muitas vezes você não tem essa curva de tempo de 20 anos para poder dobrar o capital. E o mercado financeiro hoje de investimentos, ele é muito dinâmico. Hoje você tem determinadas empresas, né, companhias de investimento, que você tem plataformas com mais de 400 fundos para poder optar. Então hoje surge o conceito do shopping financeiro. A partir de empresas especialistas, como corretoras de seguro e outras, corretoras de investimento, você tem um mercado muito extenso para poder optar entre qual é a melhor solução financeira conforme o meu perfil. Um consultor financeiro pessoal tem essa finalidade, traçar o seu perfil, entender a sua necessidade para curto, médio e longo prazo, entender a sua capacidade financeira de investimentos e, acima de tudo, entender e fazer com você um desenho de um projeto de vida, onde você está hoje no seu ponto A e aonde você pretende estar num ponto B da sua vida lá adiante. Então, nesse caminhar, o planejador financeiro vai entender quais as ferramentas de mercado, usando os juros a seu favor, usando o mercado financeiro para poder trazer a rentabilidade que você necessita para melhorar a performance dos seus resultados financeiros. Aqui nós temos um rápido comparativo, né? Onde um cliente tem uma previdência privada. De repente você, amigo, tem um projeto de previdência privada num determinado banco.
Mas nós não temos o conhecimento, o brasileiro não tem o conhecimento, afinal, o quanto efetivamente o banco me cobra em termos de taxa de administração, quais os custos da minha rentabilidade. E muitas vezes eu deixo o dinheiro lá investido numa janela de 15, 20, 30 anos num projeto de previdência para resgatar o dinheiro lá na frente e o transformar em renda vitalícia. É importante entender que você deve saber que, uma vez transformada a sua previdência em renda vitalícia, caso haja um evento morte após essa contratação, esses recursos são de propriedade do banco, não são extensíveis à família, a não ser que você faça essa opção na contratação do plano ou no momento de definir o que você fará com os recursos acumulados. Isso é muito importante. E uma ferramenta importante hoje que o mercado te disponibiliza, através de um consultor financeiro pessoal, é fazer o quê? A portabilidade da previdência. Um especialista na área pode te orientar como você faz uma portabilidade da previdência, que é um direito que a lei te faculta, custo zero. Você tem apenas um tempo aí para que todo o processo seja administrado e você faz a portabilidade da instituição A para a instituição B. Aqui nós temos um rápido exemplo onde a instituição A cobra uma taxa de administração, por exemplo, de 3,5%, mais alguns outros custos e encargos, e nós temos uma companhia B, onde ela te cobra apenas 1%. Numa previdência de dinheiro guardado, embora na tela não esteja muito legível, mas você tem algo em torno aqui de 25 mil alocados há 30 anos um projeto de previdência, lá na frente, se fizer uma projeção de uma rentabilidade média dentro do mercado ao longo desses anos, no projeto A, onde você tem um custo de 3,5 de carregamento e administração anual, você terá algo em torno de 158 mil para resgate futuro em 30 anos, começando com uma poupança de 25 mil reais. Se você faz a migração para um plano B, onde apenas alteramos a taxa de administração, ou seja, ao invés de ser cobrado 3,5%, cobrar apenas 1% de carregamento, na curva de tempo de 30 anos, você salta de um recurso de retirada de 158 mil para 328 mil reais. Ou seja, você praticamente dobra o seu valor de resgate. Existe milagre financeiro nisso? Não, absolutamente. O único segredo aqui são os juros compostos na curva do tempo quando você considera uma janela de 30 anos. E alguns clientes dizem para nós assim, ai Dimitrios, mas tanta dor de cabeça, mexer com papéis, assinar documentos, fazer portabilidade, meu gerente vai me ligar, só por uma diferença tão pequena, 2,5% não vai mudar nada. Pode não mudar nada hoje sobre os 25 mil reais que você tem, mas em 30 anos você dobra o seu capital. Qual a diferença hoje se você tivesse uma conta com 158 mil e uma com 328? Essa que é a triste realidade. Por falta de informação, por falta de conhecimento, por vivermos num mundo da ignorância, que é ignorar a informação, nós deixamos de fazer bons negócios. Fazemos negócios ruins contra nós mesmos. E aí hoje as pessoas falam, mas onde tem informação? A informação está no mercado, a informação está na internet, Google como ferramenta de pesquisa, jornais, revistas especializadas, mas tome cuidado com quem te orienta. Muitas vezes o seu amigo, que você toma uma cerveja com ele, e você passa um happy hour, pode não ser a melhor pessoa para lhe dar referências em relação a onde investir o seu dinheiro, como melhorar a performance do seu resultado. Mas há uma informação muito abundante dentro do mercado hoje. Além disso, você tem jornais, revistas especializadas, sites. Há pessoas hoje que têm dinheiro guardado na previdência privada porque interpretam que esse local é um local seguro. Para quem tem empresa, corremos um risco hoje no Brasil muito grande do passivo trabalhista, até que se determine a execução de uma ação. Muitas vezes o juiz pode penhorar os bens que você tem guardados, ou uma casa, um imóvel, por conta do pagamento de uma ação, seja uma ação trabalhista ou uma outra ação qualquer que esteja em demanda na justiça. E muitas pessoas falam, bom, pelo menos o dinheiro que eu tenho na Previdência está salvaguardado? Não mais. Desde 2002, há uma legislação pertinente e advogados especialistas muitas vezes vão buscar o recurso que está guardado nos seus fundos de previdência. Porque o mercado entende, a justiça entende que dinheiro que está na previdência privada é o dinheiro que está em fundos de investimento. E se você tem dinheiro para investir, então esse dinheiro pode ser penhorado para indenizações, não só de ações trabalhistas. Então tome muito cuidado,
porque muitas vezes você tem guardado dinheiro na Previdência com o objetivo de salvaguardar ou blindar parte do seu patrimônio. Hoje a lei não lhe faculta mais esse direito e a informação está disponível. Voltando ao conceito dos 3 potes de dinheiro, nós temos que entender a importância de guardar também para o longo prazo. E o terceiro pote, que é o pote do longo prazo, nós dizemos que ele é o pote da disciplina. Ele é o mais difícil porque exige compromisso e comprometimento. É eu entender qual é o meu estilo de vida que eu busco aos meus 60, 65 anos de idade. As pessoas falam assim, mas hoje eu tenho 20 anos, eu estou com 30, tem muito tempo ainda. O tempo passa rápido, mais rápido do que você pode imaginar. É incrível que depois que você tira a carta de motorista e completa seus 18 anos de idade, alguém pisa no acelerador da sua vida e a janelinha de tempo passa a correr numa velocidade muito grande. Quando você olha para trás, você já vê que você tem filhos já estão formados, você já tem uma idade um pouco mais avançada e começa um sentimento de frustração ou de angústia, porque você vê no horizonte chegando e eu não vejo um saldo numa conta corrente com valores expressivos acumulados para que eu possa viver mais com qualidade de vida. Porque a matemática é muito simples. Se eu tenho um padrão de vida hoje estimado em aproximadamente R$10.000 mensais, se eu vivo um período de 12 meses, eu tenho R$120.000 de custo de padrão de vida. Esse é um dinheiro que anualmente vai escoar pelos meus dedos. Se a partir dos meus 60 anos de idade eu desejar aposentar, tirar o pé do acelerador e viver uma vida onde eu inverta a relação dinheiro-trabalho, não quero mais trabalhar tanto pelo dinheiro, mas quero mais viver a vida, porém eu necessito de R$10.000 de renda mensal. Então, quanto de dinheiro eu tenho que ter guardado para que a rentabilidade desse colchão financeiro me dê os R$10.000 de renda que eu necessito mensal para viver. São R$120.000 por ano, com um 13º, 130 mil. Se eu pretendo ter uma janela de vida dos 60 aos 70, estamos falando em 10 anos, nós já estamos falando então de praticamente R$1.300.000. Se a vida lhe dá como benção, né, viver mais 20 anos, nós já estamos falando em R$2.600.000. E se você viver 30 anos, nós estamos falando já em R$4 milhões. Um dinheiro que haverá de escoar por entre os seus dedos para que você viva dos 60 aos 90, mantendo um pouco de dignidade, né, para que não se enquadre naquela janela da Dimitrios, eu estou sobrevivendo. Sobreviver é penoso após os 60 anos de idade. Dinheiro não é tudo na vida, mas na ordem das prioridades está bem próximo ao oxigênio. Então é importante entendermos que dos 60 anos em diante, se eu for consumir R$10.000 mensais, que tamanho de colchão financeiro eu tenho que ter para que me dê essa rentabilidade? Imaginando o tamanho do dinheiro e dinheiro em investimentos, se eu tenho 1 milhão guardado a 1% ao mês, eu terei, então, seguro R$10.000 por mês aproximadamente. Mas se eu tenho uma janela de 30 anos, eu tenho que ter pelo menos o dobro desse valor. E a pergunta que eu faço a você que está nos ouvindo agora, assistindo, quanto desses próximos 4 milhões você já tem guardado hoje pensando no seu futuro? Quanto todos os dias, todos os momentos em que você ganha o seu recurso, o seu prolabore, o seu salário, você tira uma parte do dinheiro para alocar no curto prazo, no médio prazo e guardar para o meu futuro. Eu tenho que ser egoísta. Eu não tenho direito de comer pizza essa semana se eu não guardei a porção minha de recurso para o meu futuro. Antes de pensar na comunidade, eu tenho que me salvaguardar. Lembre-se que numa viagem de avião, né, a comissária anuncia que em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão sobre a sua face, puxa a máscara que estiver mais próximo para que o ar seja liberado, o oxigênio seja liberado. No entanto, uma observação, se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara em você primeiro, depois na criança. E por que isso? Porque primeiro vocês têm que estar seguros, para que depois você possa ajudar um terceiro. Primeiro você tem que conquistar a sua independência financeira. Primeiro você tem que se salvaguardar dentro do mercado capitalista que vivemos, né, para que depois você possa ajudar não só a sua família, mas todas as pessoas que estão ao seu redor. Na vida haverá de viver duas dores. A dor da disciplina é doído todos os meses.
mês após mês, ano após ano, por 10, 20 ou 30 anos, guardar dinheiro em determinadas soluções financeiras, pensando somente no meu futuro. A mídia nos traz uma tentação muito forte de querer viver o dia de hoje, ganhar dinheiro hoje, mas gastar hoje. Gastar de uma maneira exacerbada, sem fazer um planejamento. E aqui a necessidade de planejamento. Se você não fizer isso, se você compra compulsivamente, comprar aquilo que você não precisa, aquilo que você não necessita, com dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não gosta, isso é viver uma vida de status. Querer apresentar um padrão que não lhe pertence. Caso você esteja nesse universo, haverá de viver uma dor fantástica no futuro, chamada dor do arrependimento. A dor da disciplina sempre lhe traz um bem ou uma recompensa maior, mas a dor do arrependimento, ela dura para sempre. A decisão é sua, a decisão está em suas mãos. Quanto, a partir de hoje, você vai tomar a decisão, porque hoje é um conceito. Para que você determine especificamente o quanto você vai guardar, você precisa elaborar o seu planejamento financeiro, traçar as metas e objetivos a serem atingidas a cada etapa da vida. Mas nesse momento você precisa começar a construir o conceito de guardar dinheiro, poupar um pouco, nunca gaste tudo que você tem. E para aquele que é empresário, vai uma orientação aqui. O empresário, muitas vezes brasileiro, diz, não, eu estou expandindo o meu negócio, estou investindo 100% no meu negócio, mês após mês, ano após ano. Ótimo. Não há nada que possa lhe trazer mais resultado financeiro do que você investir no seu próprio negócio. Mas não tem nada que pode tirar tudo de você, a sua empresa e os seus bens pessoais, que o seu próprio negócio. Sábio do empresário, que do montante que lhe dá como resultado financeiro, ele separa para ele mesmo no futuro, no mínimo, na pior das hipóteses, 10%. O ideal são 20%. Então, se a empresa te deu uma rentabilidade X, é X menos 20. Esses 20% eu escondo de mim mesmo, eu vou reinvestir 80%. Ah, mas Emílio, então eu vou demorar mais tempo para crescer. Cresça consolidado, cresça com solidez. Porque não há nada pior que no momento de incerteza do mercado, você não tem um colchão financeiro para viver uma janela, muitas vezes, de crise temporária, seja no seu país ou seja uma crise global. No mundo, as estatísticas são trágicas e assim você há de viver a sua vida, né? De cada 100 pessoas que começam a vida aos 20 anos, ao chegarem aos 65, a estatística diz o seguinte, de cada 100 pessoas, 1 será rico, 4 viverão bem e 5 terão o suficiente para viver. Aonde você se encaixa? Vamos mais adiante. 12 estarão endividados e 29 morrerão. Mais trágico ainda, 49 dependerão da família ou de caridade. Você deve conhecer muitas vezes alguém, até parente ou familiar, que depende de seu aporte financeiro. Alguém da família que depende de terceiros porque o resultado que ele tem como recurso da aposentadoria, e estamos falando de um público, por exemplo, no Brasil, quem é brasileiro sabe quão difícil é manter dignidade vivendo com salário de aposentado, né? Então, é importante entender que se você não estiver cuidando de você mesmo de uma maneira egoísta no primeiro momento e construir o conceito de guardar por longo prazo, a opção é sua. A opção é sua, né? A resposta está em suas mãos. E aí, cabe a você identificar onde é o melhor momento onde você deve se encaixar. O que você está fazendo de diferente, né? O que você faz de diferente no seu dia a dia? Ou você é como a grande maioria, ganho, gasto, hoje eu gasto antes de ganhar. Qual a diferença sua dentro do mercado? Você espera estar com que tamanho de sorriso no rosto ou qual o tamanho da frustração em termos futuros, né? Existem várias informações em revistas. Maria Luísa Filgueira, já em meados de 2013, já dizia que a maioria dos brasileiros não entende nem o básico sobre investimentos e desconhece as mudanças econômicas que estão ocorrendo, como a queda de juros em nosso país. Isso é uma má notícia, porque se eu não entendo nada de economia, eu continuo guardando dinheiro na poupança, que não me rentabiliza, equipara-se muitas vezes apenas ao nível de inflação, ou muitas vezes uma previdência privada, onde eu não sei dos custos e acabo deixando de ganhar muito dinheiro na curva do tempo. Você tem, por exemplo, um conceito, né, do ciclo de vida de finanças do brasileiro. Então, o segredo é começar a guardar dinheiro desde o primeiro emprego. Você que está começando agora a trabalhar,
15, 16, 18, 20, 25 anos de idade, o conceito de guardar pelo menos 10% daquilo que você ganha, né? Guarde para o seu futuro. Esse dinheiro não é para o curto prazo, não é para o médio prazo. Esse conceito é para o longo prazo. Se nós vamos falar de finanças internacionais, de investimentos internacionais, esse dinheiro tem que estar alocado no longo prazo, que você tem soluções maiores para longo prazo. Então você começa a guardar dinheiro desde a mais tenra idade, aos 15, 20 anos de idade, e ao longo da curva da vida, quando você desejar se retirar do ambiente de trabalho ou se aposentar, né, aos 50, 55, 60 anos de idade, a tendência de que a sua renda caia é muito grande. Mas no momento em que você começa a poupar no longo prazo, há um momento em que a renda ela há de crescer, alavancando a sua renda como aposentado com o que você tem guardado num colchão financeiro, promovendo então efetivamente uma aposentadoria com dignidade, ter o recurso acima daquilo que você ganhava enquanto trabalhava. Esse é o segredo da geração de riquezas, né? E por que isso falamos muito no longo prazo? Já existem revistas, já existem reportagens. No Japão, nós já temos mais de 50 mil pessoas acima de 100, 110 anos de idade. No Brasil, já são mais de 30 mil pessoas acima de 100 anos de idade. Então, o que nós entendemos é que, na curva do tempo, você há de viver mais tempo. Seus filhos haverão de viver muito mais que 100 anos de idade. Porém, se as pessoas querem se aposentar mais cedo, cada vez mais, aos 50, 55, 60 anos de idade, com que dinheiro você pretende viver dos 60 aos 100 anos de idade? Isso é uma preocupação muito grande. Uma estratégia de planejamento tem que ter dois grandes focos na sua vida. O primeiro foco é o risco de viver pouco. E o segundo foco, não menos importante, é o risco de viver muito. Como você está lidando com essas situações, principalmente com uma aposentadoria planejada para quem vai viver mais de 100 anos? O risco de viver pouco, ou seja, o que acontece na vida financeira da sua família se você não tivesse voltado para casa ontem. Se você tivesse morrido ontem, hoje é o seu velório, amanhã, como a sua família irá tocar os seus investimentos? Como a família irá planejar ou dar continuidade ao planejamento da educação dos filhos, da troca de carro, da manutenção do seu padrão de vida? Quais os custos que envolvem o inventário, caso eu não esteja presente? Ter uma apólice de seguro de vida estruturada é a única, não existe outra, é a única solução a custo baixo para poder manter um colchão financeiro na sua ausência. Ter uma apólice de seguro de vida significa dizer para a família que efetivamente você os ama, né? Ter uma apólice de seguro de vida estruturada, planejada para o seu perfil de vida é manter você presente ao lado da sua família financeiramente, mesmo com a sua ausência física. Planejar viver pouco é a sabedoria de quem planeja viver muito. E o risco de viver muito, né? Como eu pretendo viver após minha aposentadoria? Então eu devo começar a planejar hoje, sem demora, né? Temos agora, além dos 3 potes do dinheiro, um terceiro pote que eu gosto de chamar ele de baú das proteções. O baú das proteções, qual a finalidade dele? Criar proteções específicas para as pessoas que você ama, né? Como uma forma de acolher, né? Uma forma de, na sua ausência, deixar reservas estruturadas para que elas possam manter o padrão de vida que existe hoje. Então, o seu seguro de carro, o seguro de casa, o seguro de vida da família, um seguro para a educação, um seguro... Às vezes as pessoas falam de mim, não, seguro de vida eu já tenho. Ótimo, mas você já fez a revisão da sua apólice, já fez uma nova bateria de exames médicos, atualizou a sua apólice, os custos dela, conforme o seu padrão de vida, né? Você criou uma proteção que é criar um plano de previdência para o seu filho, ótimo, você está atualizando esses valores. Você comprou um imóvel financiado, tem um determinado seguro caso aconteça alguma fatalidade, ou seja, pelo menos uma vez por ano é importante rever o seu baú de proteções, o seu baú de seguros. Conheço pessoas que fazem seguro de carro, mas não têm seguro de vida, né? Isso é incrível. E a Laura já dizia
que as pessoas acreditam que tem que desembolsar muito dinheiro para fazer o dinheiro crescer. Na realidade, se você começa cedo, você usa os juros compostos a seu favor. Guardando pouco todos os anos, com disciplina e comprometimento, você constrói um colchão financeiro muito interessante no futuro. Consultores financeiros são ótimos treinadores pessoais para a vida, porque um bom planejador financeiro, um bom consultor financeiro sentado ao seu lado, ele fará você refletir e pensar na sua vida daqui a alguns anos. Esse é o melhor exercício para que você tome as decisões mais seguras e importantes na sua vida. E vamos falar um pouco agora de diversificar. Se nós falamos que o pote do curto prazo é que você tenha o dinheiro no seu conta corrente, o médio prazo é trabalhar em soluções financeiras dentro do mercado nacional através de plataformas de corretora de investimentos, através de fundos, através de ações, de debêntures, de CDBs, de LTNs, LTIs, fundos imobiliários e tantas outras soluções que existem, mas agora eu preciso planejar o meu longo prazo. Eu já estou falando numa janela de 15, 20, 30 anos. Como vou fazer um planejamento em soluções financeiras para 30 anos? Então eu tenho que começar a exportar riquezas, eu tenho que internacionalizar riquezas, eu tenho que diversificar países, moedas, soluções financeiras, áreas da economia, ações. Por quê? Porque nossos avós já diziam, né? Eles já nos ensinavam, né, que você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Né, numa eventual fatalidade você perde. Então, quando todos os seus investimentos, admito, se eu tenho diversificado, eu tenho poupança, eu tenho investimentos em CDBs, eu tenho ouro, eu tenho ações, eu tenho casas, imóveis. E onde está isso tudo? Ah, está tudo no Brasil, está tudo no meu território, no meu país. Então, todos os seus ovos estão na mesma cesta. Quando nós falamos no longo prazo, você tem que tirar alguns ovos dessa cesta e pulverizar riscos, diversificando moedas e países e soluções financeiras. Uma mudança econômica no nosso país, como tivemos há muitos anos atrás, com o confisco das nossas reservas financeiras em meados de 90, muitas vezes pode levar você a ter prejuízos e arcar com falta e a perda de dinheiro em todas as soluções financeiras que você tem, porque elas estão alocadas no mesmo país. Não é uma tarefa fácil, você não consegue fazer isso sozinho, por mais expert que você seja. Determine um tempo para a sua expertise, que é você ganhar dinheiro naquilo que você conhece. Contrate um profissional, sente com um profissional, né? Ceda, né, a pressão sua interior de querer tomar conta de toda a sua vida sozinho. É importante ter um especialista em cada área para que, enquanto ele se preocupe com essas soluções, você se preocupe em trazer resultados financeiros. Né? Investir em ações no mundo sempre foi o melhor negócio, mas em janelas de tempo de 10 anos. As pessoas falam assim, a bolsa caiu, investi em ações, eu perdi. É porque o brasileiro, pela sua ansiedade, por não ter paciência de longo prazo, ele aplica dinheiro nas ações, ele entra no momento errado e sai na hora errada. Ele entra na alta e sai na baixa. Por quê? Porque ele não tem paciência de esperar a curva do tempo. Resultados em ações, desde a quebra da bolsa em 1929 e até meados de 2010, para cada dólar aplicado em ações cresceram 16.000%. Né? E isso nos leva à reflexão de que como eu posso ganhar dinheiro investido na bolsa? Sempre em janelas de 10 anos. Se você não tem paciência, não tem perfil para deixar o dinheiro lá trabalhando, tendo um gestor que trabalhe isso de forma dinâmica, né? Então você sempre haverá de perder dinheiro. Porque sempre, na curva de tempo de 10 anos, a bolsa sempre trouxe resultado positivo. Obviamente, desde que você tenha alguém do seu lado, entendendo do mercado e te acompanhando nesse processo, nesse seu processo de crescimento, com uma visão de futuro. Em companhias globais, você tem o que nós chamamos de gestão ativa, né? Então, por isso é importante você pulverizar riscos, né? Você tem o mercado americano, hoje você tem um dos mercados mais seguros para tratar de investimentos de longo prazo, o mercado inglês. As leis mais consolidadas do mundo, né, não mudam há mais de 1000 anos, você tem a moeda mais forte do mundo e você tem a transparência da informação, a integridade. Tudo o que você fizer, faça dentro da legislação, para que você não tenha dores de cabeça. Isso é muito importante. Né? O mercado te proporciona esse crescimento. Só para que você tenha ideia, por exemplo, de uma simulação de longo prazo. Né? Se você precisa acumular um determinado dinheiro, para que você faça depósitos da ordem de $1.000 por mês, na curva de tempo de 25 anos, há uma rentabilidade média que pode variar de 6% dólar ao ano, de 6% a 12%,
Se você guarda $1.000 por mês em 25 anos, com religiosidade, você haverá de construir um colchão financeiro a uma rentabilidade média entre 9% a 12%, algo em torno entre 1.100.000, 1.200.000 a 1.800.000 Então nós estamos falando que se você poupa por 25 anos, mês após mês, ano após ano, com disciplina, com perseverança, na curva do tempo, aproximado de 25 anos, você terá um colchão financeiro de $1.800.000. $1.800.000 a dinheiro de hoje, se considerarmos o dólar a 2,5, nós estamos aí falando de algo próximo de R$5 milhões. R$5 milhões aplicados a 1% em média, te dará de retorno R$50 mil por mês. Dá para viver com dignidade o seu futuro. E aqui é uma regra de 3, Dimitrios, eu não consigo começar guardando 1.000. Ótimo, comece guardando 500, mas comece. Você precisa trabalhar o que nós chamamos de conceito do longo prazo. Mas para buscar resultados financeiros expressivos na curva do tempo, só no mercado internacional, né? Com segurança. A legislação Brasil ainda contempla, sim, produtos financeiros de longo prazo, mas a mudança na legislação ela é muito constante. O Brasil é um país grande, o melhor país para investimento no mundo, um país em fase de crescimento, um país maravilhoso, mas temos ainda uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, nós temos uma flutuação muito grande na legislação, na tributação, nos impostos, e essa incerteza não me traz a tranquilidade de pensar no longo prazo. Na curva do tempo, sempre investindo em ações de uma maneira estratégica, eu consigo um resultado e uma performance sempre muito expressiva. Tá? Para que nós possamos caminhar para o final dessa apresentação, é importante entender que quando eu contrato uma solução financeira, quando eu busco um produto financeiro num banco, eu devo fazer as perguntas certas para o gerente. Muitas vezes eu vejo pessoas que sentados com o gerente falam, tem um investimento aqui muito interessante, quanto rende? E o gerente do banco fala, rende 2% ao mês. Oh, maravilhoso, fantástico, vou investir os meus recursos nesta solução financeira. E aí, no momento em que ele vai fazer o resgate, vem aquela mixaria e fala, mas está errado, você me falou em 2%. Sim, mas tem os custos, né? Tem o e-mail de taxa de administração, tem mais IOF, tem isso e aquilo, desconsiderando, se considerarmos a inflação, você ficou devendo 0,2%. Então, eu não tenho que perguntar para o gerente quanto rentabiliza. Eu preciso perguntar para o gerente qual o custo para você administrar esse recurso na sua plataforma bancária. E agora, sabendo dos custos e entendendo da inflação, eu vou saber se essa solução financeira é importante ou não, quais as penalidades no momento de eu resgatar dinheiro. Eu formo reserva resgatável, eu tenho custos menores, eu tenho prêmios que são pagos com a mudança de faixa etária, por exemplo, em apólice de seguro de vida ou planos de saúde. Eu tenho renovação garantida pelo prazo de contrato. Se eu contrato o seguro de vida, ela contempla exames médicos, não contempla. Eu tenho contabilidade. Quais são os riscos excluídos que eu tenho? O que cobre, o que não cobre? É como contratar um seguro de carro. Tem coberturas e eu tenho exclusões. É importante eu saber isso. Também nas questões de planos de saúde, seguros de vida, seguros de saúde, seguros viagem, é importante entender o que eu tenho coberto e o que eu não tenho coberto. Como eu faço para contratar uma cobertura complementar? Eu crio reservas, eu tenho repasse de excedentes financeiros, eu posso utilizar isso como uma ferramenta de sucessão empresarial? Eu tenho informações em tempo real, online, eu crio uma reserva técnica. Quais são os custos? Eu tenho diversificação? Se eu for sair, quais as regras que eu tenho na saída das minhas soluções financeiras? Eu tenho isenção de impostos de alguns produtos ou não? Eu tenho renda variável? E assim sucessivamente eu tenho uma série de perguntas que eu devo, como um checklist, estar fazendo junto com o meu assessor financeiro para que eu entenda exatamente qual o meu perfil, qual é o meu ponto A na vida, aonde eu almejo chegar num ponto B para que ele possa me orientar. E no momento em que há uma mudança na vida, o nascimento de um novo filho, o desejo da mudança de emprego, eu ser mandado embora, eu pedir para sair de uma empresa, eu preciso fazer uma reavaliação de todo o meu planejamento, porque toda a minha estrutura financeira haverá de mudar. Tome muito cuidado com quem você ouve, com a pessoa que te orienta. Eu tenho muitos amigos que se orientam com o seu melhor amigo de tomar uma cerveja num happy hour. Pode não ser a melhor pessoa para lhe recomendar, né?
O seu gerente de banco pode não ser a melhor pessoa no momento para lhe dar referências sobre o mercado nacional e internacional de investimentos. Sim, tem a opinião dele, é importante, mas busque, o conhecimento de quem é especialista na área, para que você não faça negócios mal feitos. Quem paga mal, paga duas vezes, Se você não retornar para casa hoje, qual o tamanho do problema das situações financeiras que a sua família tem que administrar? O que acontece com a vida financeira da sua família? Se a partir de hoje, como diz muito o meu amigo Reinaldo Domingos, se a partir de hoje você não recebesse mais os seus ganhos mensais, por quanto tempo você conseguiria manter o seu atual padrão de vida? Já parou para se fazer essa pergunta? E se você não morre? Mas se você tem um acidente que o incapacite de continuar a sua atividade profissional, qual o plano B estratégico que você tem de aporte financeiro para que seu padrão de vida continue sendo mantido e que não haja perdas financeiras para sua família? Reflita sobre isso, Se por motivos de força maior, um acidente ou situações diversas de saúde não lhe permitissem manter aquilo que você tem hoje, o que você faria? Num processo de internacionalização de riquezas, é importante eu entender, se eu sou empresário, como funcionaria estabelecer então uma holding internacional, uma empresa familiar, uma empresa de participações para fazer a gestão do meu patrimônio, Desenvolver produtos financeiros disponíveis no exterior, aprender sobre isso, trazer exemplos de previdência privada no exterior, exemplos de estrutura internacional. É importante eu entender que eu tenho previdência privada no Brasil e eu posso contratar previdência privada no exterior. As pessoas falam, Dimitrios, mas está dentro da legalidade? Sim, desde que você faça tudo declarado no seu imposto de renda, os SWIFTs de transferência sejam feitas através de agências credenciadas, a operação seja registrada no Banco Central, você não está promovendo evasão de divisas. Você está, sim, alocando recursos em outros mercados, o que a lei te faculta esse direito enquanto cidadão, caminhar, ir e vir com os seus bens e seu patrimônio, desde que você esteja declarado e desde que você recolha os impostos necessários aqui no teu país de origem. Então isso é muito importante e a lei te faculta esse direito, Novamente, voltamos ao conceito da cesta de ovos. Não coloque seus ovos todos numa cesta. Internacionalizar riqueza é um passo fundamental e importante para proteger patrimônio, blindar patrimônio e cuidar de você no futuro. Volto a frisar, o país nosso, Brasil, para quem é do Brasil, é um excelente país para investimentos. Portanto, no entanto, para investimentos de longo prazo, eu tenho que ter uma atenção especial, pois o Brasil ainda é um país que está crescendo, em fase de maturação, em fase de maturidade, E uma vez que você proporciona isso, tudo fica mais bonito, tudo fica muito mais rico, A sua torta fica mais colorida quando você promove a diversificação. Você dorme com mais tranquilidade, você acorda sabendo que tudo que você está construindo, você está protegendo. Seu bem maior, a família, seu patrimônio físico, financeiro e buscando soluções em várias partes do mundo, como um passaporte para cruzar fronteiras com tranquilidade, de tal forma que você possa trazer para sua família a tranquilidade futuro que todos almejam através de um projeto de independência e construção de riqueza financeira. Um trabalho de um wealth management, um trabalho de um consultor financeiro é cuidar dessas áreas da sua vida, proteger patrimônio, cobrir vidas, fazer um planejamento da educação, cuidar da sucessão empresarial, então se você tem uma empresa, como passar o bastão para as próximas gerações, nas questões financeiras principalmente. Fazer um planejamento fiscal, como eu posso utilizar ferramentas que a legislação local me privilegia, de tal forma a exercer um planejamento fiscal mais elaborado. Reduzir a minha carga tributária, estando assim ainda dentro da lei. E fazer efetivamente, então, um planejamento para a aposentadoria. Pensar em investimentos internacionais de longo prazo é planejar a aposentadoria. É planejar a minha qualidade de vida e o estilo de vida que eu busco viver após os meus 60, 65 anos de idade. Há uma pesquisa interessante nos Estados Unidos que foi publicada em meados de 2009, 2010, que dizia o seguinte: o americano que se aposenta, que se retira do trabalho em torno dos 50, 55 anos de idade e que não precisa mais trabalhar para ter suas reservas financeiras e viver o seu padrão de vida, ele vive muito bem, com muita vitalidade e disposição até os 80, 85 anos de idade. Então ele para aos 55, 50,
Com dinheiro no bolso, com colchão financeiro, ele vive muito bem a vida até os 80, 85. Porém, o americano que necessita trabalhar até os 70, 75 anos de idade, porque não planejou sua vida financeira e depende do trabalho para ganhar o seu sustento, esse, quando aposenta, morre em média em 5 anos. Qual modelo você quer se encaixar? Planejamento de aposentadoria é de fundamental importância. Meu nome é Dimitrios, temos aí os nossos contatos, quem aí pelo Brasil ou fora do Brasil quiser entrar em contato conosco, através de e-mail, através do nosso site. A Ator Educação Financeira é uma empresa que faz parte de um grupo maior no Brasil chamado Univalores, uma empresa que tem a finalidade de, através dos nossos especialistas e consultores financeiros pessoais, ajudar você a construir um futuro consolidado, a construir a sua independência financeira. Muito obrigado a todos e que possamos, de alguma forma, ter agregado valores positivos à sua vida e à vida de sua família. Um forte abraço a todos, obrigado pelo prestígio.